Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição da Log Conference, um evento 100% online, gratuito, que tem o intuito de compartilhar para multiplicar, né? Nós trazemos aqui os melhores profissionais de mercado para fazer bate-papos referente a temas da atualidade, de logística e supply chain. E hoje, em especial, nós temos aqui Jeane França, gerente da CNH Industrial, e Daniel Sena, né, diretor da Log School, para falar sobre um tema extremamente importante, que é a implantação do WCM na logística. Um tema tão atual, desafiador, com muitas oportunidades aí no mercado, e a gente vai ter o prazer aí de estar conversando com os dois hoje. Uma honra estar aqui, podendo mediar esse painel com vocês. Eu, Viviane, CEO da Log School, uma das empresas realizadoras da Log Conference. A Log School tem esse propósito máximo de compartilhar, desenvolver e compartilhar conhecimento em logística e supply chain, de forma digitalizada e de forma presencial para profissionais e empresas. Esse é o nosso grande propósito. E esse evento ele vem complementar esse propósito da Log School e junto com a Fretify, né, nosso grande parceiro na construção desse evento, uma empresa focada na gestão de transporte, que mapeia toda o transporte de ponta a ponta das indústrias ao consumo, de forma a trazer transparência, métricas e visibilidade para esse processo. Então, sejam muito bem-vindos, Daniel, Jeane, obrigada por estarem aqui. Vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar para quem está nos assistindo. Começar por Jeane. Jeane, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, uma honra ter você aqui. E deixo aí a palavra para que você possa se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua carreira aí, que eu particularmente aí te conheço há muito tempo, sei que é uma carreira de sucesso. Olá a todos, primeiro é um prazer para mim estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse dia a dia, do WCM, de tudo que a gente faz na CNH Industrial. Meu nome, como a Vivi já falou, é Jeane França Gonçalves, eu sou gerente de logística na CNH Industrial. Eu atuo na unidade do site de Sete Lagoas, nas plantas da Iveco, FPT e Defense. Já tem 10 anos que eu estou nessa posição
gestão, dentro das que eu estou na CNH, atuando em várias áreas diferentes da logística, como PCP, métodos logísticos, engenharia logística, gestão de estoque, plataforma logística, e especialmente com o WCM, eu atuei como coordenadora na área de engenharia logística por vários anos, e tem 7 anos que eu sou líder do pilar de logística na Iveco. Então, a gente vem há muito tempo já buscando melhorias, buscando atuar nessa metodologia que é muito positiva e traz vários ganhos para dentro da organização. Minha história é dentro da logística desde sempre, então já tem vários anos que eu estou atuando na área de logística e vai ser um prazer a gente ter essa conversa aqui hoje. Isso pelo convite. Obrigada, muito bacana. Daniel, se presente, fique à vontade para falar um pouquinho da sua caminhada aí também, que tem muita presença no WCM e na educação como um todo. Conte para todos os participantes aí um pouquinho da sua caminhada. Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Daniel, eu sou diretor da Log School, né, uma dos realizadores aí do evento. Bom, eu sou engenheiro de formação e possuo uma pós aí na parte de gerenciamento de projetos. Trabalhei, né, alguns anos aí na indústria, né, eu trabalhei na antiga FPT Industrial, né, FPT não, FPT Powertrain, depois mudou o nome para FPT Industrial, né, e tive contato com o WCM lá já, né, lá já é bem mais avançada a questão do WCM. Depois fui para a OMR, que é uma fornecedora tanto do Grupo Fiat como para todos os montadores aí do Brasil. E lá eu tive contato mais abrangente, né, com o WCM, que lá eu peguei desde o início, né, desde o início da implantação do programa. E lá eu trabalhei com melhoria contínua, com a parte de qualidade de processo, qualidade de sistema. E lá eu fui co-líder, né, co-líder do pilar FI, depois fui co-líder e depois líder do pilar qualidade, né. Participei de algumas auditorias como co-líder primeiro e depois participei também de 2 auditorias como líder de pilar, né, representando o pilar qualidade. Então, vou buscar aí junto aí com a Jeane e tentar passar um pouquinho dessa experiência aí para o pessoal que está assistindo. Perfeito, muito bom, gente. Então, nós vamos começar esse bate-papo aí tão esperado. Nós vamos começar, então, falando um pouquinho, né, de como surgiu o WCM, os pilares técnicos, gerenciais. Vocês têm aqui uma apresentação, deixa eu compartilhar aqui. Fiquem totalmente à vontade para vocês explorarem aí a fala de vocês. Bom, nós optamos aí, né, em fazer uma breve apresentação do WCM, porque muitas pessoas já ouviram falar, né, no WCM não é uma coisa nova de hoje, né, mas para quem não é da parte industrial, né, principalmente aí setor automotivo, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de entender no início. Então, a gente optou de passar alguns slides aí para poder todo mundo ficar ciente aí do que vem a ser, né? Então, o WCM aí não é uma coisa nova, né? Não foi criado do zero, né? Então, ele tem uma base semelhante à do Lean, né? Então, a base dele é a mesma, né? Então, ele vem desde o sistema Toyota de produção, né? Puxou lá quando o Japão estava totalmente arruinado pela Segunda Guerra, ele precisava desenvolver, né, a sua parte industrial, e aí ele precisava enxugar, né, ele precisava ter a parte de produção enxuta, né, então ele precisava diminuir custo, né. E aí ele começou a aplicar várias metodologias, né, que a gente chamou de sistema Toyota de produção, e aí o que veio a questão do just in time, né, a questão da cultura Kaizen, né, a cultura melhoria focada, tudo. E a parte também de TPM, que é a parte para a manutenção, né, a manutenção produtiva e total, para a parte de máquinas, né, e
a parte também do que a gente chama de TIE, né, que é Engenharia Industrial Total. Então, o WCM pegou como base desde o TPS, a parte do TPM, a parte do TIE, né, que serve de base para ele. E aí, na década de 80, foi lançado pela primeira vez o nome WCM, né? Então, saiu um livro lá do americano, onde ele falava do WCM, mostrando justamente cases de empresas lá nos Estados Unidos, já utilizando o modelo que veio do Japão, né? Então, ele lançou ali, quando surgiu a primeira vez o nome WCM. E aí, nos anos 2000, né, a Fiat, né, precisava, ela queria dar um upgrade, lá, melhorar, no caso, a parte de gestão dela, então ela chamou o professor Yamashima, um doutor aí na área dessa parte do sistema Toyota de produção, dessa parte de Lean, onde ele desenvolveu, justamente, baseado no modelo Fiat, a questão do WCM, né? E o pessoal confunde muito, né? O WCM é igual ao Lean? Não é igual ao Lean. Ele tem a mesma base do Lean, porém ele é mais didático, vamos falar assim, para a empresa implementar. Por quê? Porque ele divide, né, em pilares, né? Ele divide em pilares aí, pilares técnicos e pilares gerenciais, e cada pilar desse é composto por passos, que passos de implementação, né? Então a empresa vai seguir uma série de passos por pilar para poder implementar o programa, né? Pode passar, por favor. Então, o que está falando aí? No caso, o WCM, ele é baseado nesses 4 aí, né? A organização do posto de trabalho, né? A parte de sistema de qualidade, sistema de manutenção e sistema logístico, né? Então, para essa base da manufatura aí, né? Ela é suportada por métodos já utilizados, né? Então, igual eu falei com vocês, o WCM não é algo novo. Então, utilizou-se métodos e padrões já consagrados, né? Então, para a questão da organização do posto de trabalho, utilizou a engenharia industrial total. O sistema de qualidade utilizou o TQC, né? Que é o controle de qualidade total. O sistema de manutenção utilizou o TPM, né? Que é a manutenção produtiva total. E para o sistema logístico, utilizou o just-in-time. Então, qual que é o foco, né? O foco é o quê? Nós estamos num mundo muito totalmente globalizado, né? E a empresa precisa se tornar competitiva com as outras que são concorrentes dela. Então, para se tornar competitiva, ela tem que aumentar a produtividade dela, reduzindo o custo e melhorando a qualidade. Então, ela precisa, ao reduzir custo, ela se torna mais competitiva porque ela pode oferecer o produto dela um valor mais acessível do que o concorrente dela. Mas, para ela fazer isso, ela tem que reduzir custo. Então, o foco do WCM é sempre o quê? Aumentar a produtividade, preocupando sempre com a melhoria da qualidade, eu tendo eficiência técnica das máquinas e aumentando meu nível de serviço, pensando em logística. E o objetivo é sempre o zero. Ah, por que zero, né? Zero perdas, aí, zero defeitos, zero quebras, zero estoque. O zero não é porque eu não vou ter estoque nenhum, né? Não é que eu não vou ter nenhuma perda, vou ter. Mas o zero é sempre aquele desejo, né, que busca a organização sempre querer a melhoria contínua, né? Então, eu não tenho estoque zero, mas eu tenho estoque reduzido lá, intermediário na linha, eu tenho estoque mais reduzido, eu diminuí minhas quebras, eu reduzi meu percentual de defeito de qualidade, eu reduzi minhas quebras de máquina, e com isso aumentei minha produtividade, aumentei minha qualidade, e assim por diante. Então, o zero é um desejo que se quer chegar. E para esse desejo gera sempre a melhoria contínua frequente de toda a organização. Pode passar, por favor. E aí, o WCM é dividido, né? Então, no telhado aí, né, sustentando esse telhado aí, né, como eu falei no slide anterior, né? Organização do posto de trabalho, sistema de qualidade, sistema de manutenção, sistema logístico, sustentando isso aí, vem justamente os 10 pilares técnicos e os 10 pilares gerenciais. A Fiat trabalha com 13 pilares técnicos. Mas por que 13? Aí, a questão da quantidade de pilar depende também da organização. Mas, quando a gente falar nesse sistema de auditoria, ele vai ser
reduzido para 10. É porque, geralmente, o pilar organização do posto de trabalho, ele é avaliado junto com o pilar de manutenção autônoma. O pilar de energia, ele é avaliado junto com o pilar de meio ambiente. E aí, se concentra em 10 pilares. Mas, lá na FIT, por exemplo, trabalha com 13 pilares. Não, então, tem um pilar, que são os pilares técnicos, por exemplo, segurança, desdobramento de custos, né, melhoria focada, logística, controle de qualidade, entre outros aí. E eu tenho 10 pilares gerenciais, né, que suportam, né, esses pilares técnicos, que mostra justamente o engajamento da organização com o WCM. Então, eu tenho a parte de nível de satisfação, nível de expansão, nível de detalhe, né, tempo e budget, né, o engajamento aí no caso da direção, né. Então tem vários, a questão as pessoas, a alocação das pessoas no local certo. Então tudo isso vai servir de base aí para os pilares técnicos, né. Pode passar, por favor. Então o WCM, né, ele vai trabalhar sempre utilizando esses 3 pilares aí, que é a priorização, método e os benefícios, que o pessoal chama de PC, né? Por que priorização? Se você não prioriza, você não sabe onde você vai atacar. Então, o WCM, utilizando o pilar de desdobramento de custos, esse é um pilar direcionador do WCM. Então, ele possui várias matrizes que vão priorizar onde que eu vou atacar. Então, o desdobramento de custos, ele vai fazer uma matriz que mostra justamente a relação das maiores perdas, por exemplo, em função do custo. Então, por exemplo, eu tenho uma perda lá de NVAA, eu tenho uma perda, por exemplo, de setup de linha, eu tenho uma perda de defeito de qualidade, balanceamento, entre outros. Ele vai estratificar, ele vai fazer, né, um Pareto mostrando do maior para o menor, né, do pior problema até o menos pior, vamos falar assim, né? Então, eu tenho a primeira matriz que mostra isso, né, qual que é o problema pior da planta, né? E aí até o menos pior, depois ele estratifica isso por linha, e depois estratifica por operação. Então, você consegue enxergar, por exemplo, problema, por exemplo, defeito de qualidade. Qual linha que é pior? Qual operação dessa linha que é pior? Então, o direcionador, que é o desdobramento de custos, ele vai fazer isso. Ele vai priorizar, ele vai mostrar para a planta onde que ele tem que atacar primeiro, né? E, além do desdobramento de custos, eu tenho também, dentro do pilar, por exemplo, qualidade, eu tenho a matriz QA, que também é uma outra direcionadora. Eu tenho no pilar segurança, que é a matriz S, que é uma matriz de segurança, que é outro direcionador. Então, eu tenho esses direcionadores que vão nortear todo o trabalho do WCM. Então, depois que eu priorizei onde que eu vou atacar, eu vou utilizar os métodos que são justamente as ferramentas que eu vou utilizar para a solução, para o desenvolvimento do projeto, né, no caso. Então, cada pilar ele tem 7 passos, né? Então, dentro desses 7 passos, ele tem passos que são reativos, passos que são preventivos e passos que são proativos, né? Então, o WCM prega o quê? Eu tenho que seguir esses métodos, seguir um rigor. Quando ele fala rigor, é o quê? Eu vou seguir passo a passo. Então, eu tenho que começar do passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, isso ir subindo aos poucos. E isso tem que ser uma cadência. Eu não posso, por exemplo, começar executando algumas ferramentas que é do passo 1, aí eu vou lá no passo 4, depois volto para 1 novamente. Então, aí dá um problema de cadência. Então, ele pega o quê? Você tem que seguir método e você tem que ter rigor para seguir esse método, de passo a passo até chegar no passo 7. E para isso, o que ele fala? O WCM ele trabalha com a questão de expansão e profundidade. O que é isso? Quando se prioriza, se descobre qual que vai ser a área modelo, né? Então, essa área modelo é como se fosse o piloto, né, para começar o meu WCM. Então, dessa área modelo, ele começa startando aos primeiros passos, né? Faz lá o passo 1, 2 e 3, por exemplo, que é a parte reativa, né?
do WCM. Por que reativo? Porque lá eu estou atacando problemas que já aconteceram, então por isso que fala que é reativo, né? Em seguida, o que ele faz? Ele vai, depois que as ações lá foram consolidadas, né, eu realmente caminhei, passo 1, passo 2, aí passo 3, começa as expansões, né? Então, eu vou ter uma expansão também mostrada pela priorização que foi feita anteriormente, eu vou expandir, e quando eu faço a expansão, lá nessa expansão eu começo, passo 1, passo 2, passo 3, e lá na minha área modelo eu já começo a aprofundar mais, passo 4, passo 5. Aí eu vou expandir mais. Aí, lá nessa segunda expansão, eu vou colocar lá passo 1, 2 e 3 para ela. Na primeira expansão, ele já vai para o passo 4 e 5. E lá na minha área modelo, ele já vai para o passo 6 e 7, né? E aí ele vai fazendo aos poucos e pegando toda a planta. Então, o WCM não começa, vou começar na planta inteira de uma vez. Aí está fadado ao fracasso, né? Então, ele começa com uma área modelo, e aí ele vai expandindo e aprofundando dentro dos passos do pilar, aos poucos, para ir se gerando realmente essa mudança aí, né, de cultura aí na empresa. Então, o WCM ele não é um projeto, o WCM é um modelo de gestão, né? E aí eu tenho também a questão do custo-benefício, né? Então, depois que você priorizou, depois que você utilizou os métodos aí, vai caminhando dentro dos passos de cada pilar, vão gerando projetos, e esses projetos vão gerando um saving, né, para a organização, que é justamente a relação do custo da implantação das ações, o custo do projeto em função do benefício que ele vai gerar, né? E aí ele vai mostrando esse resultado. Então, vai seguir sempre em cima desses 3 pilares principais aí. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho das pontuações, né? A empresa, quando parte do princípio de trabalhar com WCM, né, ela depois, geralmente, quando é uma empresa, por exemplo, fornecedora, por exemplo, do Fiat, né, igual aconteceu com a MR, por exemplo, implanta começa com o WCM Lite, né? Então, o WCM Lite é uma versão mais simplificada do WCM, onde não tem os pilares gerenciais, né, e não tem alguns outros pilares. E aí ele está com pontuação lá embaixo, né? Não passou nenhuma auditoria ainda, nada. E aí começa a gerar a cultura, faz a área modelo, expande, começa a passar por auditorias, começa a gerar maturidade, né? Tudo isso não é de um dia para o outro, isso gasta aí mais de anos aí para começar a gerar realmente maturidade, né? Mostrar realmente essa mudança cultural aí. E aí, uma empresa considerada nível bronze, né? Quando começa realmente a empresa a ganhar prêmios dentro do WCM, é quando ela tem, por exemplo, acima de 50 pontos, ela é considerada uma planta bronze. Acima de 60 pontos, é considerada uma planta prata. Acima de 70 pontos, é considerada uma planta ouro. E acima de 85 pontos, é considerada uma planta World Class. Como é que eu chego nesses pontos? Eu falei lá, tem 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Cada pilar técnico, ele ganha pontuação de 0 a 5. Como são 10, se ele tiver pontuação máxima de 5 vezes 10, dá 50. Cada pilar gerencial também ganha nota de 0 a 5. Como são 10, 5 vezes 10, 50. Então, 50 mais 50, 100 pontos. Então, dentro do universo de 100 pontos, né, uma planta é considerada bronze se ela tiver mais de 50. Parece pouco, né? Uma metade, não, mas dá muito trabalho, né? Exige uma mudança bem importante dentro da organização, né? Precisa ter tido várias expansões já aí, e realmente o WCM tem aprofundado bastante para que a empresa consiga chegar no bronze, né? Para você ter uma ideia, não tem planta World Class, né? No Brasil não existe a planta com mais de 85 pontos. E o WCM, ele está dentro do grupo Fiat, mas já é visto aí também, já é usado dentro, por exemplo, da Tetra Pak, é usado na Whirlpool, né? Em várias organizações aí fora do setor automotivo, né? Pode passar. E só aproveitando, antes da Jeane começar a falar aqui, então quando a gente fala em World Class, nós estamos falando em uma planta industrial, né, a manufatura,
ou a parte logística, como você fala aí, que ele é um modelo de gestão. Para deixar bem claro, eu vejo que ainda o mercado ele tem uma dúvida muito grande. O que é essa manufatura classe mundial, essa logística classe mundial? Então, na verdade, para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, é um modelo de gestão que leva à excelência? A gente poderia resumir dessa forma? Exatamente. Isso é o modelo de... Pode falar, gente. Desculpa, exatamente, mas ela busca níveis de excelência em todos os processos da manufatura, Vivi. É isso que a gente busca com o WCM, com a aplicação dele, né? Uma melhoria contínua que vai levar a patamares de excelência, né? Então, todos os zeros lá que o Daniel falou, explicou muito bem, né? A gente quer o zero ótimo, né? A gente não quer ter perda nas organizações, a gente não quer ter defeito, a gente não quer ter estoques excessivos, não quer ter quebra, porque com isso a organização ela alcança uma excelência, né? E tem seus objetivos principais alcançados. Daniel quer colocar mais algum ponto aí, fica à vontade. Então, aí é justamente isso também. As empresas estão buscando o WCM justamente para conseguir, né? Talvez o modelo de gestão dela nem tem modelo de gestão, né? Então, ele busca justamente um sistema já, né, consolidado para nortear todo o trabalho, né? Então, o que eu falei, né? O WCM não é um projeto. Se fosse um projeto, ele teria início, meio e fim. Mas ele não tem fim, ele tem que entrar no DNA da organização, né? Então, por isso que é necessário, né, por isso que tem aqueles pilares gerenciais, né? Um daqueles pilares gerenciais é o comprometimento da direção, né? Então, se a direção não se compromete realmente em utilizar o WCM, né, para identificar justamente atacar suas perdas, seus desperdícios no processo, né, fica difícil que ele realmente ele mature na organização, né? Perfeito. Exato. E aí, agora vamos falar um pouquinho dos pilares logística. Como eu falei, todos os pilares têm 7 passos. E vamos falar um pouquinho agora do pilar logística. Perfeito, pessoal. Então, dando um pouquinho mais de detalhe aqui, né, entrando dentro do pilar de logística, com 7 steps que o Daniel explicou, a gente tem aqui os 7 steps da logística e a gente pode observar o seguinte, do step 1 ao step 3 é uma abordagem reativa, que o Daniel também citou. 4 e 5, a gente está falando de uma abordagem já mais preventiva, e 5 e 6 a gente está falando de uma abordagem já proativa. E, além de falar das abordagens, a gente tem também dentro da logística uma diferença de como a gente consegue criar um tipo de fluxo. Então, quando a gente caminha ali no step 1, 2 e 3, a gente está falando que a gente está conseguindo criar um fluxo, né? Um fluxo que ainda não era tão claro, que não era uma percepção tão clara dentro da organização, porque alguns processos se perdiam ou não tinham uma lógica muito direcionada que trariam para dentro desse fluxo, né? Aí a gente fala também ali do step 4, e do step 5, a gente fala da criação de um fluxo suave, né? A gente já vai trabalhando outros pontos, onde esse fluxo, depois que ele foi criado, ele começa a se transformar já também num fluxo suave de processo, onde as coisas acontecem da forma como tem que acontecer. Aí a gente passa para o step 6, onde a gente vai falar assim, agora eu tenho um fluxo preciso. Então, eu fiz todo esse caminho e agora eu posso falar que eu tenho um fluxo preciso dentro da organização das atividades de logística. E quando a gente fala do step 7, a gente fala de um fluxo completamente controlado. A gente sabe tudo o que acontece, quando acontece, como acontece. Ele é controlado, ele tem KPIs que regem todo esse processo.
O Step 7 é o que a gente fala do IPS, né, o Sistema Ideal de Produção, né, onde todo mundo busca o zero estoque, o zero movimentação de materiais, não temos empilhadeiras dentro do processo produtivo, onde a gente já vê várias coisas num nível bastante avançado, tá? Vamos falar um pouquinho de cada step, porque aqui é de extrema importância a gente seguir passo a passo para a gente conseguir os resultados, né? Então, quando a gente fala ali, step 1, como é que eu começo, né? Como é que eu vou iniciar essa atividade? Primeiro, sempre a gente vai começar numa área modelo, né? E como que a logística trabalha dentro dessa área modelo? Essa área modelo, ela não é a área modelo da logística, ela é uma área modelo que foi escolhida através da definição do post-deployment, e é uma área do WO, né, da organização do posto de trabalho. Então, onde estão as maiores perdas do posto de trabalho? Está nessa área. Então, todo mundo começa ali a ajudar a organizar aquela área, até mesmo como aprendizado, do que tem que ser feito, como ser feito. E aí, esse step 1, a gente fala ali de organizar e fazer uma reengenharia das linhas, para satisfazer o cliente. E esse caso aqui é o nosso cliente interno, tá? A gente fala mesmo do WO. O que eu quero fazer para o WO aqui nesse princípio, que é o meu cliente interno, que vai ajudar ele a trabalhar melhor. Então, a gente vai falar de reduzir os buffers, de tirar o excesso de materiais na linha. Como que a gente trabalha isso? Né? Então, a gente vai falar ali de usar algumas ferramentas como o 5S, como o 5D, né? Para começar a ter uma área mais limpa, uma área mais organizada, onde que as pessoas que estão ali no posto de trabalho vão conseguir ver melhor o material que está ali e a forma melhor delas trabalharem. Outro ponto muito importante que não pode faltar na logística nesse início é a classificação de materiais. A classificação de materiais, ela rege dentro da logística como todo, 100% do material deve ser abastecido, deve ser recebido, deve ser abastecido no lado linha, como ele deve ser colocado no lado linha. E é nesse step 1 que a gente faz a classificação de materiais, que a gente vai falar se esse material é de classe A, de classe B, de classe C, né? Dentro da classe A, a gente tem uma subdivisão, e essa classificação, ela é feita através do custo do material, do tamanho do material e do uso do material. Então, isso é de extrema importância para a gente trabalhar nesse step 1. É trabalhar em redução de buffer, usando 5T, 5S e não esquecer a classificação de materiais. Né? A gente fala também de um PERFEP, né? O que é isso, PERFEP, Giane? Isso é um plano para cada peça, que dentro dele você tem a classificação de materiais, mas você também tem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informações daquele item, né? Daquele part number, daquele material. Você vai dar um pouco do... É como se a gente estivesse ali contando a história daquele material, daquela peça. Tá? E aí a gente passa para o step 2, né? Feito o step 1 na área modelo, a gente passa para o step 2. E o step 2, ele fala de refinar a logística interna, de reorganizar essa logística interna nossa. E aí o principal nesse ponto é adequar a forma de abastecimento, né? Então, a gente vai pegar aquilo que a gente identificou na classificação de materiais, para os itens daquele posto de trabalho, que a gente chamou de área modelo, e vai entender, de acordo com a classificação dele, qual que é o melhor método de abastecimento de linha. Eu vou fazer um Kanban, eu vou fazer um sequenciamento, eu vou fazer um kit, eu vou fazer um two-pins. Como que eu vou levar esse material para o lado linha? Né? Vamos começar a tirar a empilhadeira de abastecimento de linha. A empilhadeira, ela já vem o nome, né? Ela serve para empilhar, ela deve estar dentro dos almoxarifados. Então, vamos usar a empilhadeira nesse processo e vamos começar a trabalhar com os rebocadores para abastecer linha de acordo com cada tipologia de abastecimento que nos pede a classificação de materiais.
tá? Além disso, nesse step 2, é muito importante também que a gente comece a falar de SOPs, né? A gente está mudando muito a lógica de abastecimento, fluxo logístico, e todos que estão lá, todos que estão nesse processo, têm que entender de forma muito clara o que está sendo feito e como é feito. Então, o SOP é um processo muito importante nesse step 2, para a gente ter muito claro ali de como tem que ser feito. Esse carrinho que eu construí, como que eu monto ele para mandar as peças para a linha? Então, tem que ter uma SOP de utilização, tem que ter identificação do part number, né? Tem que ter a quantidade de uso. É muito importante também a gente ter SOP. Outro ponto importante no step 2 é falar de FIFO, né? Então, a gente sempre seguir o FIFO, né? Aquilo que entrou primeiro, a gente tem que abastecer e seguir sempre essa ordem, né? Nas indústrias automobilísticas, a gente também tem materiais perecíveis. Então, se a gente não tiver um FIFO bem controlado, a gente começa a ter perdas, né? A fugir daquele objetivo do zero ótimo, né? De perdas. Então, o FIFO também tem que ser controlado. Gestão visual, que eu falei com a SOPs, né? Anteriormente. E aí a gente passa para o step 3. O step 3 é falar de reorganizar a logística, mas externa, né? Então, a gente começa a sair um pouquinho de dentro da fábrica, né? Como que esse material está chegando até a minha porta? De que forma que esse transporte está acontecendo? Esse transporte está otimizado? Sim, não. Eu estou trabalhando com possibilidades de ferramentas como Milk-Run, né, Cross-Docking. Que opções eu estou fazendo para eu reduzir o custo e chegar com esse material da melhor forma, com qualidade e no tempo que eu preciso dentro da minha fábrica? Então, a gente começa a falar isso dentro do step 3, com essas ferramentas, né? Construindo janelas de recebimento para não deixar os transportes aguardando do lado de fora, fazendo Milk-Run para otimizar, falando de cross-docking para otimizar. E outra coisa interessante é falar de embalagens, né? O quanto uma embalagem certa, uma embalagem composta de forma correta, ela otimiza o transporte para a gente. Como que isso acontece, né? Então, falar de embalagens retornáveis para a gente tirar o desperdício de descarte de materiais como papelão, madeira, plástico. Então, isso tudo também entra dentro do step 3. Começar a ter esse olhar, tirar um pouquinho o olhar só de dentro, que foi o inicial, e começar a olhar um pouquinho o campo externo. Aí a gente passa para o step 4. O step 4 é um desafio dentro da logística, de toda a logística que eu já vi, de apresentações, de auditoria, de fábricas que eu já tive a oportunidade de visitar aqui no Brasil e também fora do Brasil. O step 4 é um desafio, né? A gente nivelar a produção. A gente tem um mix muito variável, a gente tem um desejo do cliente, né, uma solicitação da comercial, e esse ponto ele é muito importante dentro da organização para reduzir perdas, para atender o cliente, aí já o cliente final mesmo, da melhor forma possível, né? Então, aqui a gente começa a falar de teoria das restrições, né, avaliar com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo no processo, o que me deixa produzir mais, o que não me deixa, né, chegar nesse target, nesse objetivo que eu preciso, e como tratar isso, como evoluir nesse tratamento para quebrar as restrições dentro do processo, né? A gente fala de melhoria da sequência, essa sequência ela tem que ser boa para toda a fábrica, né? Então, para ter um balanceamento de produção, de mão de obra, para ter o estoque certo, e o dos tempos de atravessamento também, porque se você tem uma organização, se você trabalha numa organização que o mix é muito variável, você vai ter tempos de atravessamentos de produtos diferentes. Então, como equilibrar isso? Como balancear isso da melhor forma possível? E isso a gente trata no step 4, tá? Aí a gente passa para o step 5. O step 5, a gente fala de refinar
aquilo que a gente fez no Step 2 e Step 3. Então, a gente vai falar de refinar a logística interna e externa. Então, o Daniel até citou lá no início, falando assim, é uma metodologia, né? Não é um projeto, porque você tem sempre que melhorar. Então, aqui nos steps, a gente já vê isso, porque a visão da gente, a partir do momento que você vai implementando, a visão da gente vai abrindo, né? A visão de quem está aplicando vai abrindo, e você vê como que aquilo que você fez lá no Step 2 ou no Step 3 já foi muito bom, mas como ele ainda pode melhorar. Como que sua visão é diferente agora e você pode trazer ainda mais melhorias dentro daquele processo. Então, é isso que a gente faz no Step 5. Nossa, eu fiz isso, mas posso fazer ainda melhor. Eu trouxe um Kanban, mas a embalagem com que eu coloquei esse Kanban, ela não está com a quantidade ideal pelo consumo que eu tenho lá do linha. Eu ainda posso reduzir ainda mais o meu estoque lá do linha, então eu vou pôr uma embalagem menor. Eu vou fazer com que eu não tenha essa movimentação, né, esse transbordo de material que a gente chama, dentro da fábrica. Eu vou pedir para o meu fornecedor, já que ele vai pôr uma embalagem, coloca na minha, do jeito que eu preciso, e vamos evitar todo esse deslocamento, toda essa movimentação desnecessária, né? E aí aqui a gente começa a falar de LCA, que são automações de baixo custo, né? Gravidade, que a gente consegue abastecer materiais através de gravidade, lá do linha, usar desses recursos, né? Das automações de baixo custo, para nos ajudar no abastecimento logístico. A gente fala de rotas, então eu falei de transporte no Step 3, mas de transporte externo, vamos aproveitar também um pouco disso e falar de rotas internas. Esse abastecimento, ele está sendo otimizado, ele está seguindo também o Milk Run interno, né? Eu estou conseguindo levar para a linha no tempo certo os materiais, então a gente também tem que falar disso. De System Picking, né? Então, quando a gente começa a falar de kit, de sequenciamento, o que a gente vai trazer de solução para quem está ali fazendo esse kit, esse sequenciamento, não errar? Então, a gente tem tipos de pique, né? Por voz, onde tem o sistema falando, colete isso, pegue essa quantidade, ou por luzes, né? Que a gente pode inserir luzes na frente das caixas para falar, agora você tem que pegar isso, vai pegar 1, 2, pelo tablet. Então, a gente tem várias opções interessantes para aplicar dentro do Step 5 para ajudar nesse refinamento, tá? E o Step 6, a gente começa a falar de integrar, né, vendas, manufatura, compras, de trazer as outras áreas numa integração para melhoria do nosso processo. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou falando de comunização de materiais, né? É possível utilizar o mesmo item em tipos de produtos diferentes? É possível nacionalizar? Eu consigo ter esse material aqui no Brasil, em vez de trazer de fora, onde eu vou ter, né, um toque maior, porque tem o trânsito marítimo, tem outras características. Então, a gente trabalha isso no Step 6. Para a gente chegar no Step 7, eu comecei falando que é o nosso IPS, né, que seria o ideal, que seria aquele excelência dentro do processo de logística, tá? Excelente, muito bom. E dentro de tudo isso que vocês estavam falando aqui, eu aqui, né, como a maior aprendiz de todo mundo que está conosco, eu pego algumas falas importantes, como o WCM ele traz para a gente uma integração, um fortalecimento dessa cultura organizacional de integrar equipes, pessoas, departamentos, em prol de um alcance de uma melhoria contínua. Poderíamos falar nesse sentido, né? E o que mais estaria envolvido enquanto cultura organizacional vinculado com o WCM? Daniel, gostaria de iniciar? Não, foi como eu falei falei no início, né? Muitas empresas, né, a própria modelo de gestão não é o melhor, então a
questão das perdas, eles nem conseguem enxergar essas perdas, né? Então, está perdendo dinheiro pelo ralo e nem está vendo, né? Então, ao se optar, né, não vou trabalhar com WCM, existe sim, com certeza, igual você falou, toda uma necessidade, uma mudança cultural da organização. Por isso que o WCM ele prega sempre a questão de iniciar com a área modelo, né? E aí, dessa área modelo, começar a sair os primeiros projetos, envolver as primeiras pessoas daquela área, né? Geralmente se faz aí a primeira semana Kaizen, né? Sabe o que é a semana Kaizen? Uma semana onde se levanta aí os próprios operadores, né? Fazem pequenos projetos, que o pessoal chama de Quick Kaizen, que são projetos com uma única causa e elas são esporádicas, né? Não é um problema sistêmico, né? É um problema pontual ali, né? Dar um exemplo simples, né? O operador tá sentado no posto de trabalho lá, mas ele está sentado meio caindo, porque o banco que ele está sentado tá quebrado a perna. Então, é um problema simples, né? Vou consertar a perna e poder voltar à condição básica, né? Então, geralmente, os Quick Kaizen são para voltar às condições básicas, né? Da área, do local, do equipamento, né? E, baseado nesses Kaizens, né? Faça uma semana Kaizen, onde se premia, né, os melhores Kaizens, se premia quem fez mais Kaizen, né? Quem desenvolveu mais. E, a partir disso aí, começam as expansões e, tendo as expansões, as próprias pessoas envolvidas em cada pilar também vão aumentando, né? Então, começou com poucas pessoas envolvidas, tem um líder lá, tem um co-líder que é o braço direito do líder, tem as outras pessoas envolvidas lá naquele pilar, e a partir do momento que começam as expansões, eu vou precisar de mais gente, né? Então, começa mais operadores tomar conhecimento do programa, tomar conhecimento da metodologia, aprender as ferramentas, e aí ele vai difundindo, aos poucos, pegando toda a organização e justamente caminhando nos passos, né? Até chegar num ponto da própria operação já enxergar, não faz isso aqui, porque isso aqui vai dar um problema de qualidade, eu estou andando demais na linha, né? Eu tenho que ficar aqui na minha golden zone aqui, eu não posso mexer, que vai dar sugestões ali para ele trabalhar sem precisar dele movimentar, né? Porque, na verdade, o que eu preciso é o produto que tem um valor agregado, né? A movimentação tem valor agregado nenhum. Então, o que se busca é reduzir isso aí, né? Aquelas principais perdas aí de movimentação, né? E a própria operação pode mostrar isso, identificando isso aí, vai criando essa cultura de sempre melhorar, né? Implantou um projeto bacana, posso melhorar mais? Posso. Gera investimento maior? Se gera investimento maior, aí já entra no... Será que a organização está disposta a investir ou não? E aí vai se implantando aos poucos e mudando justamente, né, a cara da organização, né? Por isso que prega que o WCM tem que ter um rigor, né? Eu tenho que seguir passo a passo, igual a Jeane falou, né? Não adianta, por exemplo, eu estar lá na parte do... Acontece em muitas empresas isso, se pensando no pilar logístico, eu estou lá no passo 1, fazendo meu 5T, eu estou lá vendo a melhor rota para a linha, né? Eu estou vendo lá, por exemplo, qual local da linha que vai ficar alocado meu equipamento, a minha peça que precisa no meu processo. E já está fazendo outro, já está pensando em milk-run, já está pensando em trabalhar com picking, né? E trabalhar com outras ferramentas que estão em outros passos, né? Então, não existe, né, uma cadência, né? Então, aí começa a dar problema, né? Então, é importante ter esse rigor, trabalhar de passo a passo, expandindo e aprofundando. A cada expansão que você vai fazendo, você vai aprofundando a área anterior, né? Até que você chega no step certo da área anterior e começa a andar com os outros steps nas próximas expansões. Então, isso aí gera, com certeza, uma mudança cultural aí por toda a organização. Jeane, qual que é a sua visão, principalmente essa visão aí enraigada na logística, né? Da cultura organizacional e o WCM? Os dois se ajudam, se apoiam, de mãos dadas, essa integração, pessoas, métodos, tecnologia, tudo isso, esse tripé também está envolvido nesse processo cultural?
sim, viu? Não é fácil, né? Quando a gente está falando de cultura, não é uma coisa fácil, então todo mundo tem que ter isso em mente, mas está tudo muito integrado. A criação dessa cultura enxuta, por isso que está lá nos pilares gerenciais, que precisa do comprometimento da organização, do envolvimento da alta direção. A metodologia ela foi muito bem escrita, desenhada, para não deixar esses pontos de fora que fazem com que essa cultura, com que essa metodologia possa seguir em frente, dando bons frutos dentro da organização, né? Então, a gente fala que é difícil, mas é muito possível. Então, na organização que eu trabalho hoje, né, na IVECO, a gente já é prata, na FPT a gente também já é prata. Então, eu falo mesmo, é possível, não é fácil, mas é possível. É uma caminhada, uma jornada, mas é muito interessante. Quando você começa lá com a primeira semana Kaizen, falando de área modelo, depois que isso se transforma, as pessoas que estão ali na área, elas demonstram o quanto foi interessante para elas, o quanto trouxe melhorias, porque a gente fala de todo tipo de melhoria. Então, a gente fala de melhorias ergonômicas, talvez o operador estava tendo que abaixar para pegar uma embalagem, eu simplesmente pus numa base rolante e ele agora não tem que abaixar mais. Né? Então, ele sai do trabalho, do fim do dia dele, muito mais aliviado, muito mais tranquilo. Então, ele começa a falar daquilo. E aí, as outras áreas, né, que ainda não começaram, quando você está lá no ensino, elas, poxa, mas fizeram um benefício muito grande ali naquela área, eu também quero. E aí, isso começa a disseminar. Começa, né, coisas boas. Todo mundo quer, e aí... Oi, Daniel? Gera a inveja das outras áreas. Uma inveja boa. Boa, ajuda a organização, porque se as pessoas que estão ali na fábrica, né, começam a ter um interesse, né, começam a querer aquilo também no posto de trabalho dela, na área delas, elas também vão ajudar para que aquilo ali aconteça, para que aquilo ali se acelere, né? Então, é uma cultura que vai aos poucos, mas que é muito interessante. E quando você vê, você já está falando daquilo ali no seu dia a dia, como se fosse uma coisa normal, né? A gente fala, WCM não é uma coisa a mais. WCM é a nossa forma de trabalhar. Então, ela tem que virar, a cultura tem que trazer isso. Que WCM seja uma forma de trabalho de cada um, né? De pensar de forma enxuta. E aí, quando você começa a ver que as pessoas estão agindo, estão pensando dessa forma, aí deslancha, aí a gente vai passando de passo a passo, step a step, e começa a tratar, né? Sair do foco de área modelo, e começa a ter expansões, e aí tomou a fábrica, tomou a indústria, os resultados aparecem, começam a chegar muitos resultados, e isso traz muito benefício para toda a organização, a alta direção começa lá, então dissemina mesmo, vai trazendo uma coisa muito boa para dentro do processo, mas é muito importante que a gente não pule os passos, que a gente comece passo a passo, que a gente trate as condições de base, fale de área modelo, fale de CD, né, o cost deployment, o desdobramento dos custos, são muito importantes para esse guia, né, o cost deployment é o guia do WCM, de onde a gente tem que pensar, porque toda organização quer o resultado de uma forma mais rápida. E se você quer dessa forma, e a metodologia ela é desenhada assim, vamos começar de onde está tendo as maiores perdas. E quem fala isso é o CD. E aí, para a logística, né, que a logística é intensa, é complexa dentro de qualquer organização, então a logística ela tem um cost-deployment específico, ela tem o cost-deployment dela. Ela tem que falar dos custos dela. Por quê? Porque a gente tem vozes no cost deployment que não estão diretamente relacionados à área de manufatura.
Então, o que compõe o pós-deployment da logística? A gente fala de mão de obra, equipamento, espaço, que está dentro da manufatura, mas a gente fala de duas que são as maiores vozes de perda da logística, que é estoque e transporte. E essas duas vozes, elas não estão diretamente ligadas à manufatura. Então, você tem que ter um pós-deployment para falar, ei, você guiou junto com o WO ali no início, né? Tirou, a gente falava muito, né, a grama alta, a gente já não tem grama alta, então vamos começar a olhar nesses outros indicadores também que estão trazendo perdas para a organização. Vamos começar a trabalhar com esse foco também. E aí você tem o CD da logística, aí você começa a falar de área modelo de logística, de área de expansão de logística e trabalhar isso focado para ter grandes resultados na logística. Tá? Só adicionando um ponto aqui também, interação dos pilares, que foi outra coisa que você colocou aí, Vivi, muito bem. Tem que ter. Não existe WCM, eu faço logística e o meu colega faz o pilar dele, pronto, acabou. Não existe isso. Então, vamos citar. Eu logística, eu vou fazer um carrinho de abastecimento para o lado linha. Eu tenho que envolver safety, né, segurança em primeiro lugar da organização. Esse carrinho que eu estou fazendo, ele está seguro, ele tem algum risco, então segurança tem que estar junto comigo. Eu tenho que falar que WO também vai estar junto comigo. Poxa, eu vou levar o material para quem está lá no posto de trabalho. Eu estou levando da forma como ele usa, na posição mais fácil para ele pegar, do jeito que ele precisa. Então, eu tenho que envolver, né, a organização do posto de trabalho. Um carrinho vai me dar manutenção, então eu tenho que falar de manutenção autônoma, de manutenção preventiva, eu tenho que falar de qualidade, a peça, a forma como eu estou colocando ela no carrinho, eu estou colocando do jeito certo, vai garantir a integridade da peça, não vai arranhar, não vai estragar. Então, eu envolvo qualidade em todos os momentos também. A gente tem que falar de pessoas, né, de PD, desenvolvimento de pessoas. Para que isso tudo aconteça, tem que ter treinamentos, tem que ensinar as pessoas como fazer, como começar. Então, tem muito treinamento, tem alocação certa das pessoas, né? Tem que colocar as pessoas qualificadas nas posições corretas. Eu vou falar de meio ambiente, porque se eu começo a trocar embalagem, né? Começo a falar de embalagens retornáveis, eu estou reduzindo aquele descarte de papelão, plástico, madeira, então eu estou envolvendo meio ambiente. Então, aqui, estou dando alguns exemplos, mas são vários. Os pilares, eles estão totalmente integrados, totalmente integrados. E eu gosto de falar... pode falar, Daniel. Não, só complementando aí, né, muito bem falado aí, Jeane, a integração dos pilares é extremamente importante, né, até para a questão de pontuação, né, na auditoria. Não adianta um pilar caminhar e o outro não caminhar, né? Principalmente se os pilares forem avaliados juntos, né? Então, o pilar ali ganhou nota 2, o outro 1, vai ficar com 1. Então, é importante isso. Então, a integração acontece a todo momento, né? Outros exemplos aí, por exemplo, eu tive um problema de qualidade, por exemplo, ele pode ser gerado, por exemplo, pela máquina, né? Então, e se ele é gerado pela máquina, ele vai envolver o outro pilar PM, vai envolver talvez o pilar AM também, né? Então, precisa de algum momento, a máquina gerou o problema, né? Então, precisa que no meu calendário de manutenção esteja incluído agora algum tipo de inspeção que não tinha antes, né? Um outro problema, por exemplo, tive um problema de qualidade, mas foi por causa da embalagem lá no meu estoque, lá, a embalagem inadequada. Então, vai envolver logística? Mas ela está presente num projeto da qualidade, mas ela envolve outros pilares também, para conseguir se chegar, né, na causa raiz e nas ações que serão necessárias aí para evitar que esse problema aconteça novamente. Então, a integração ela tem que ser evidente para que a organização cresça aí dentro da WCM.
Espetacular. E o que eu vejo, assim, de mais... uma das coisas muito ricas que a gente vê no WCM é essa questão de envolver pessoas e de integrar, né? Essa integração muito bem falada por vocês. Mesmo as organizações que não trabalham com a metodologia WCM, é interessante que busquem esses conhecimentos da metodologia WCM, uma vez que, ou, por exemplo, um próprio inventário, né? Eu, como consultora, às vezes estou dentro de várias organizações, a gente ainda vê um pensamento segregado e não integrado. E aquele resultado constante, né, aquela curva de crescimento da saúde do meu estoque como um todo, da boa gestão dele, eu só vou conseguir na hora que as empresárias, a área e a equipe estiver verdadeiramente integrada e entendendo aqueles processos, né? Então, o quanto é importante esses conceitos que o WCM traz para a gente de integração, de envolvimento, né? Para que a gente verdadeiramente consiga os resultados. E falando dessas vantagens, né? Quais são as vantagens que vocês destacam do WCM, em especial nas áreas da logística? Se a Giane quiser começar aí a falar um pouquinho. Posso começar. Vantagem. A primeira que eu tenho que falar, estoque. Você acabou de falar de estoque, né? O WCM, ele traz uma visão para a gente de como gerenciar esse estoque, né? De como ter um estoque bom, que é fundamental para a logística, né? Porque o estoque é um custo muito alto para toda a organização. Então, um bom controle, uma boa gestão do estoque é fundamental para você não ter materiais com perda, né? Com falta de utilização, que a gente chama de materiais desligados, não movem, ou com baixa rotatividade, né, desnecessário dentro da organização. Então, esse é o ponto principal. Outra vantagem é redução de movimentação. Logística é movimento, mas a cada movimento que você faz, você está tendo um custo, ou você pode chegar a ter uma perda ali de peça, de tempo. Então, isso também traz para a gente a vantagem, né? Que é aquela base da logística que todo mundo fala. A peça certa, no lugar certo, no momento certo, tudo direitinho ali. Então, essa é um guia que o WCM traz para a gente, né? E esses são os principais que a gente vai falar, que eu falo assim de imediato. Mas vai trazer e outras vantagens, que a gente fala de saturação, né? Que a gente fala de uma melhoria até visual no lado linha. Se você visita uma fábrica que está começando no WCM, você vê uma parede de material lado linha. Quando você vai daí um tempo que ela já avançou, você vê o quanto ficou mais organizado, mais bonito, mais interessante aquele processo produtivo, porque já tirou os excessos daquele processo, né? Já fez uma limpeza ali principal. Então, para mim, de bate-conta, são muitas, mas eu colocaria esses como principais aí dentro do WCM no pilar de logística, né? Eu falo que até a identificação, né? Ela melhora a identificação, a gestão à vista como um todo, de identificação, de demonstração dos resultados, o quanto que é bonito se ver, né? Quando assim está, né? E, por consequente, você vai ter um cliente mais satisfeito, né? Porque a partir do momento que você começa a saber onde é que estão as coisas, que você tem um estoque certo, que você começa a produzir e nivelar no sequenciado, você começa a atender o cliente mais rápido, melhor, com mais qualidade, com menos custo. Então, você vai ter essa satisfação do cliente final, que é o objetivo de toda organização, né? Atender o cliente. Para isso que nós estamos trabalhando dia a dia. A pirâmide agora é invertida, né? O cliente está no topo, né? E a gente sempre rumo a atender esse cliente. Daniel. Hoje a gente fala diariamente de CX, né? A experiência do cliente. A gente tem que levar a melhor experiência para o cliente. A gente trabalha, a gente faz um produto para que o cliente tenha a melhor experiência. Então,
não tem como falar e não ter o objetivo ali de satisfazer o cliente da melhor forma. Verdade. Senão não faz sentido, né, como um todo. Tem até um KPI específico para satisfação do cliente, né? Um percentual de satisfação do cliente para medir isso aí, né? Se está entregando o tempo certo, a quantidade certa, né? Então, as vantagens são inúmeras, né, para todos os pilares, né? A questão de você enxergar as perdas, deixá-las visíveis, né? O WCM pega muito isso, vão deixar o problema visível, não estou enxergando ele, então vão deixar ele visível, para todo mundo ver, né? Então, vou deixar esse problema visível e vou atacar ele, né? Então, a redução de movimentação na linha e de estoque intermediário na linha, né, é extremamente importante. E essa movimentação é medida em custo, né? Então, por isso que o desdobramento de custo, ele mede isso aí. Então, o tempo que o operador está gastando, ele mesmo ir movimentar, pegar uma peça, carregar, levar para outra operação, né? Esse tempo que gasto, ele é convertido em reais, né? Então, tudo isso, além do benefício financeiro, né, que toda organização busca um lucro, né, busca ser mais competitiva, tem também o benefício do próprio local, né, que muda totalmente a cara. Por isso que eu falei brincando, gera inveja de outras áreas, mas gera mesmo, né? A pessoa trabalhando num ambiente mais claro, né, mais limpo, mais organizado, né, que ela não tem que movimentar muito, que as peças e o próprio produto, né, chega para ela de uma maneira mais tranquila, dentro da faixa da cintura dela, ela não tem que movimentar quase nada, né? E isso aí gera, com certeza, né, um benefício aí ergonômico, né, e benefício de satisfação de trabalhar naquele local. Então, além das vantagens econômicas, tem também as vantagens também do próprio profissional que ganha com isso. Bacana demais. E já que o Daniel já puxou aí esse viés de custo, né? Quais são os principais custos vinculados à implantação do WCM nas operações, nas organizações como um todo? Jane, você queria complementar esses custos aí? Vamos falar que é importante também. E o importante a gente falar desses custos aqui, Vivi, é que não se faz nada pelo WCM que não tenha o bendito do BC, né? BC maior do que 1. Então, o que seria esse BC maior do que 1? E por mais que isso vai ter custo para a organização, o benefício que ela vai trazer, o benefício que vai trazer é maior que cubra esse custo e ainda dê lucro. Então, se tem BC, não precisa nem pensar, vamos fazer. Se não tem BC, vamos ver se a gente avaliou direito. Custa isso tudo mesmo? Isso não está trazendo vantagem? Para que fazer isso? Então, a gente tem essa vertente do custo muito interessante, muito linkado pelo benefício que ele traz. Quando você está ali nas condições iniciais, vamos falar assim, do step 1 ao step 3, você não fala de custos tão altos, tão significativos, e a sua perda, a sua grama, ela ainda está tão significativa, tão alta, que os BCs, eles são muito específicos. Traz um benefício muito alto fazer esse princípio ali da aplicação. Aí você vai passando por step 5, step 6, você já vai falar de algo mais tecnológico, de inovações, mas ainda assim com foco de trazer benefício, tem que ter BC. Então, o WCM trouxe uma visão do LCA, né, que seria automações de baixo custo. A gente não precisa começar a falar de coisas complicadas ou muito fora da caixinha. Vamos fazer aquilo que a gente consegue fazer e que vai dar resultado. A gente viu que trabalhar com gravidade, gente, tá aí, não precisa de fazer nada demais e traz grandes resultados no abastecimento de linha. Tem a GV, tem os veículos que são autoguiados, né, que caminham por si só. Mas quando você começa a falar de rotas de abastecimento e você consegue otimizar a rota com um equipamento desse, você tem BC. Então, você consegue mostrar
que dá para investir, que dá para adquirir, porque o resultado que vai trazer ainda assim é muito maior. Não estou falando de longo prazo, médio prazo, não. A gente tem que falar de curto prazo. Esse BC, ele mede a curto prazo. Então, no WCM, a gente tem custo sim, mas esse custo, ele está acobertado com um benefício maior que vai trazer resultados positivos para a organização. Não, com certeza. E o custo tem muito a ver com depois que prioriza pelo código eletrônico, né? O que vai ser implementado. Então, tem várias coisas que são, conforme a Jeane falou bem aí, né? São implementadas com baixo custo, né? E a organização também, não tem um problema aqui que eu sei que para resolver ele totalmente, precisa automatizar, não tem nada parte da ANA, aí o custo é maior. Mas o que eu posso ir fazendo de maneira paliativa que já está dando resultado, né? Então, tem coisas simples, por exemplo, montagem, por exemplo, via muito, por exemplo, montagem de válvula, de cabeçote, né? O operador montando errado, aí chegava a peça errada para ele, aí ele montava errado, ou então ele pegava errado e montava. Aí, vou colocar aqui um gabarito para ele, então ele só vai conseguir colocar a peça certa no local certo. Mas se ele não colocar o gabarito, aí você coloca um sensor lá, por exemplo, de presença para detectar a presença do gabarito e obrigar a colocar o gabarito. Então, são soluções simples e que trazem um BC grande, né? Uma montagem errada, talvez vai enxergar só lá no cliente final, né? Não enxerga na fase de teste, vai enxergar só no cliente final e aí o prejuízo é muito maior, né? Então, esse custo envolve muito isso. Então, são pequenas melhorias que vão sendo já mostradas e evidenciadas pelos resultados aí, já vai dando um resultado grande aí financeiro para a organização. E, à medida que vai avançando os passos, se pensa, né, em intervenções maiores, né? Mas aí já estamos, né, a gama já está bem baixa, né? Você quer atingir, como se diz, você quer atingir o zero ótimo, né? E você vai precisar de uma intervenção maior, né, de um investimento maior. Mas aí já a própria organização já economizou bastante, né, até chegar nesse ponto e vai conseguir investir nisso aí e aí ser mais competitivo ainda. Fazendo, né, uma chamada até para o mercado que a gente vive hoje, a gente vive uma transformação digital, né, muito falada, muito vivida no mercado atual, mas nós podemos afirmar que o WCM ele é uma metodologia que traz, sim, a possibilidade da chegada de digitalização de vários processos, mas não só vinculado em tecnologia, mas, assim, inovações simples, objetivas, que não necessariamente envolvem tecnologia, até para quebrar um paradigma de mercado. Seria correto falar isso? Na minha visão, sim. Pode falar, Jeane. Na minha visão, sim. Na minha visão, com certeza, está super alinhado que é possível, sim, trazer inovação, tecnologia, mundo digital, com ainda baixo custo. A gente fala de sistemas de karaoke, de erro-proof, gente, que é falado, que é vivido há muito tempo e que traz correções fantásticas dentro do processo, né? Pictolite, o próprio AGV, LCA, alguns com um custo um pouco maior, outros nem tanto, e que trazem melhorias, trazem inovações. Hoje tem a impressora 3D, que já não é um custo tão alto e que você consegue fazer peça. Então, assim, tem sim, temos que trabalhar muito essas possibilidades dentro da logística. A gente tem uma gama enorme, né, de poder fazer coisas diferentes, com leitura ótica, né, com os próprios portais de FFID, que também deixaram de ser tão expressivos financeiramente como eram no passado. As tags hoje são menores que $1, né, o custo dela. Não tem muita opção de vir no mercado hoje, que a gente só tem que entender se aquilo ali está vindo realmente para trazer benefício.
benefício, se aquilo ali realmente vai ajudar a corrigir os problemas, os erros, ou se a gente quer colocar simplesmente porque eu quero ter uma linha mais bonita, mais tecnológica, trazer mais inovação. O sentido não é esse, o sentido é realmente trazer, usar desses benefícios, dessas ferramentas no nosso dia a dia, no sentido de buscar a redução de custo, o zero ótimo, a melhoria do processo. Perfeito. Daniel, quer complementar? Não, a Jeane falou tudo aí. Tá me escutando certinho? Sim. Uma hora que a internet falhou aqui, não sei se ela falou também na questão da realidade aumentada, né? Então, estão usando muito a questão da realidade aumentada também aí para a parte de treinamento, para o operador conseguir enxergar, por exemplo, um problema de segurança na linha, né? Então, ele já é treinado num ambiente lá, todo virtual, onde ele consegue ali, então, já treina ele para poder enxergar problemas de segurança, problemas de qualidade, por exemplo, na linha. É uma coisa já bem usual e implementada. Então, o custo, né, depende aí do nível de automação, né, que se pretende chegar, né, e o que se espera de resultado, né, pela própria direção da organização, né. Então, dependendo do tanto que ela quer chegar, por isso que fala comprometimento da direção. Então, dependendo do tanto que ela almeja, né, chegar com o WCM, vai depender também de tanto investimento que ela quer investir ali, né? E para isso, o custo vai depender dos projetos, né? Dependendo do tipo de projeto, vou ter um custo maior ou não, dependendo das ações que eu vou implementar ali. Perfeito. E aí a gente vai caminhando para o final, e eu sei que vocês trouxeram aí alguns exemplos, né, de aplicabilidade de Kaizens, enfim, dentro do WCM, e eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam apresentar um bate-papo aí recheado de muito conceito, de muito insights importantes a respeito da metodologia aplicada tanto na base industrial como na logística. Acho que se deixasse a gente ficaria aqui até amanhã conversando, né? Mas já temos aqui já tem mais uma horinha já de bate-papo entre nós aqui. Vou colocar alguns exemplos aqui para que vocês possam passar para os participantes que estão nos assistindo. Bom, tá. Então aqui a gente tem alguns exemplos só para a gente poder visualizar de forma mais clara o que a gente falou durante essa conversa, né? Então, aqui falando de step 2, né? O que a gente tinha antes? Abastecimento com empilhadeira. Eu estou levando a peça para o lado linha através de uma empilhadeira. Não é o melhor equipamento para fazer isso. Então, de uma forma simples, no step 2, a gente coloca uma base rolante, põe a peça em cima e vai levando um rebocador para o lado linha, né? E aí você começa a falar também de Golden Zone, né? Que é esse quadrante coloridinho que a gente tem aí, né? Posição A, B, C, D, onde antes vinha numa posição D, agora eu já consigo trazer um pouco mais perto, porque eu não estou trazendo de empilhadeira mais, então consigo colocar na posição A. Eu reduzo o tempo e a distância de deslocamento. Ali você tem uma classificação de materiais, só para surgir uma curiosidade ali, opa, estou colocando a peça, abastecendo ela do jeito que me pede a teoria, é isso mesmo, essa é a melhor opção, estou saindo de uma condição não adequada para uma condição adequada ali, né, que está passando para o amarelinho, mas como vocês podem ver, tem outras opções também mais interessantes, que estão marcadas de verde, mas que isso pode ser tratado lá no step 5, não precisa ser tratado agora, né? Então, aqui a gente começa a ver um pouco do que a gente falou. Pode uma melhoria aqui na movimentação, né? Aqui um mapeamento da movimentação, enfim. Exatamente.
Aqui a gente vê um pouco mais também nesse exemplo ainda no step 2, né? Então, abastecimento de novo de empilhadeira. Pessoal, no início é assim, não fica achando que isso é vantagem para apresentação, não. No início é assim, podem olhar que nas organizações é assim. Né? Então, você começa abastecendo por empilhadeira, aí você tem ali depois um rebocador abastecendo. Passa mais um aí para mim, por favor. Dá um clique. Aí a gente começa a ver, nossa, como que eu fazia a chamada disso? Poxa, eu tinha uma pessoa que ia lá na linha e ficava olhando, tá acabando, não tá, tá bom, não, porque eu não tinha um sistema de chamada, né? Então a gente começa a usar os próprios sistemas que tem interno, fazem algumas adaptações para que esse sistema comece a me falar que horas que eu tenho que mandar isso para a linha, né? Se eu estou consumindo, o sistema está controlando o meu estoque, ele sabe me falar que horas que eu vou precisar. Então, começa a ter as cartas Kids falando, opa, saiu a carta aqui agora que eu tenho que mandar. Então, não preciso de mais de uma pessoa ficar lá olhando, patrulhando, né, vigilando o processo produtivo para poder falar que horas que a gente tem que ir. Isso tudo para o mesmo exemplo. Mais um clique aí para a gente ver o que mais que pode ser feito nesse processo. Então, aí tem o Spaghetti Chart. Ah, bem, gente, antes era um espaguete enorme mesmo, que passava por vários processos e ainda não entregava numa ergonomia boa. E a gente começa a falar, né, de melhoria de ergonomia e de redução de movimentação, né? Então, eu tinha 42 passos que o operador precisava fazer para fazer as coletas e agora eu tenho 21. Vai mais um aí, por favor. E aqui a gente fala do link, né, com os pilares. Olha para você ver, eu tinha uma caixa de madeira e agora eu abasteço lá do linha num dispositivo, né? Então, a gente também tem melhoria. Então, aqui a gente fala, esses símbolos que a gente vê aí no canto superior direito, é o que a gente fala da integração dos pilares, logística muito integrada com WO, levando essas melhorias no Step 2 para o WO, tá? Pode passar, vamos ver mais um exemplo. Então, aqui a gente já falando de step 3. Olha para você ver. Antes você tinha um pallet de madeira, então você não conseguia empilhar, e aí você perdia dentro do processo de abastecimento, né? Ficava com uma saturação super baixa no caminhão e tinha um custo de frete que acaba ficando alto, porque você está trazendo poucas peças. E aí você começa a falar uma embalagem, né, retornável, uma embalagem que me permite um empilhamento, onde você vai tratar a saturação do caminhão, então você melhora essa saturação e seu frete reduz, consequentemente, porque você começa a trazer mais peças dentro de do mesmo transporte, né? Além disso, quando você acaba de sair de um pallet de madeira e vai para uma embalagem retornável, você também envolve o pilar de meio ambiente que a gente falou, né? Então, vamos ter redução de madeira dentro desse processo, porque essa embalagem agora ela é metálica, ela vai e volta quantas vezes for necessário, e com isso a gente tem essa integração de safety, porque a embalagem agora ela permite um pouco mais ela me permite mais segurança, seja na movimentação, descarga, abastecimento, né? Porque a embalagem ela vem dessa forma. Então, alguns exemplos para mostrar realmente o que a gente falou. Aqui, pode passar. Aqui eu vou contar uma historinha, então seria um Kaizen, né? Vamos trazer uma melhoria dentro de um Kaizen. Ali trouxemos antes e depois, de forma mais rápida, mas queria também que vocês tivessem conhecimento de um Kaizen. Então, de onde começa o Kaizen? Então, a gente fala de um problema, né? Então, eu tenho um problema ali de transbordo de materiais de itens nacionais, de fornecedores nacionais. Então, eu pego o cost deployment, vou estratificando ele, chego ali na minha maior perda para poder tratar. Embaixo, a gente tem ali do lado, né, como que era a embalagem, né, eu tenho uma embalagem de madeira, vinha em quantidade diversa, então você tem as fotos aí das embalagens de madeira, e um VSM, né, que é um mapa de fluxo de valor, que
vai mostrar o caminhar todo da peça, né? Door to door, vamos dizer assim, né? Lá do fornecedor até o cliente, no caso, né? Que seria a fábrica, e mostrando ali onde você pode enxergar perdas, onde o seu fluxo pode ser melhorado, né? Então, qual que é o fenômeno que a gente enxerga ali, divergência entre aquilo que é recebido e o que é abastecido lá do linha, né? Ali você vê as integrações, nós estamos falando de logística, safety, posto de trabalho, meio ambiente, vamos mais uma para a gente ver o que desenrolou desse Kaizen aí, então. A gente vai para a fase do do, né? A gente estava no plano, estava olhando tudo, agora a gente vai para a fase do do. A gente fez o PSM com as melhorias que a gente entendeu ali, então se você comparar um com o outro, você vê que processos foram eliminados ali, né? A solução foi implementar embalagens retornáveis, né? O que a gente chama de KLT, diretamente com o fornecedor. É um exemplo que eu dei, né? Se o fornecedor já vai pôr a peça dentro de uma embalagem de papelão, que é no caso anterior, ou de madeira, por que ele já não põe na minha embalagem, né? Já que ele está fazendo o processo. E isso elimina muito o manuseio de materiais dentro da fábrica, dentro da logística, né? Então, eliminou essa que a gente chama de double handling, né? Que é a movimentação duplicada de materiais, além de eliminar também o descarte de papelão e madeira. Então, criou um fluxo logístico de reverso com o fornecedor de embalagens, e aí você tem o BC, que a gente falou, tem que ter BC maior do que 1, então temos BC, temos savings, e depois que você faz esse, né, todo o do, aí você vem no check, vamos lá verificar se tudo aquilo que eu falei realmente vai trazer benefício. Confirmei, trouxe benefício, a gente vai para o ECO, onde a gente fala de expandir, né? Poxa, esse ganho que eu vi, essa tratativa que eu fiz, pode ser expandida para outros casos? Existem outros casos? E aí você começa a expandir esse processo em outras perdas também e padroniza. O importante é a gente ter essa padronização para que as coisas não se percam no meio do caminho. Então, vamos mais... Falando um pouquinho de Step 5, então aqui a gente já fez uma rota, né? Mostrando antes que eu abastecia 1 a 1 e agora eu estou falando de rota, que é muito importante. Aí você vê um gráfico ali de saturação, de melhoria, né? De caminho, de layout mesmo, onde eu não levo mais só uma e agora eu faço uma rota de abastecimento. Pode mais uma, por favor. Aqui um outro exemplo, também no formato de Kaizen, né? Onde a gente tinha peças abastecidas erradas na produção. Isso gera para a gente um grande problema, uma grande perda, né? E qual que era o fenômeno? As peças elas eram visualmente iguais, né? Então, a causa raiz, as peças eram similares. E o fenômeno, essas peças elas ficavam uma do lado da outra. Então, a pessoa que estava ali fazendo o picking, ela se confundia, ela tinha essa possibilidade de se confundir. E aí a gente vai começar a pensar, vai fazer um brainstorm e vamos analisar o que pode ser feito então. Primeira solução, vamos criar um dispositivo simples, e ali foi simplérrimo mesmo, construção interna, de conferência, porque ela só tinha uma diferença no final da mola. Então, vamos conferir se encaixa, eu crio um Tokayoke, se encaixar é a peça A, se não encaixar é a peça B. Então, tem essa primeira solução, isso interno. A segunda solução, vamos modificar o posicionamento desses itens também na minha área de sequenciamento e kit, para dificultar, né, para deixar mais fácil para quem está ali operacionalizando, de saber que horas que ele tem que pegar o A, que horas que ele tem que pegar o B, sem se confundir, sem que o abastecimento também possa se confundir, né? E uma terceira solução, peraí, posso falar com o fornecedor para ele fazer uma marcação para mim, colorida ou uma coisa diferente, para me ajudar nesse processo? Por que não? As peças são do fornecedor, são similares, vou pedir para ele. Então, a gente vai até o fornecedor também buscar soluções. Aqui eu já estou no Step 5. Então, a gente sai da fábrica, né? A gente sai do nosso mundo ali de fabril e vai buscar soluções também externas para nos ajudar. Então, o benefício é a redução do tempo, né?
do abastecimento dos veículos ali, porque a gente deixa de ter a perda, né? A redução de itens lá do linha e a perda em si. Pode passar, Felipe. Aí a gente vem, faz esse monitoramento. A partir do momento que eu inseri todas essas melhorias, eu tive novas ocorrências de abastecimento errado. Se eu tive, eu tenho que voltar e refazer para verificar. Então, a gente tem que ali acompanhar pelo menos uns 3 meses, dependendo até um pouco mais. Não tive, ok, a solução foi efetiva, vamos passar para um próximo Kaizen. Verifica de novo o BC do processo, né? Aqui a gente tem um link com post-deployment, um link com qualidade, um link com WO, verifica novas possibilidades, tem outras peças similares, posso fazer a mesma aplicação, e aí vamos em frente, e não deixamos de criar as SOPs, as gestões visuais, as padronizações, para que o processo não se perca. Lembra que a gente já está lá no Step 5, onde a gente falou lá de criação de um fluxo já curado, né? A gente não pode mais ter recorrências daquilo que a gente verificou. Então, tem que caminhar passo a passo para fazer bem feito e não ter problemas novamente com aquele mesmo problema. Vamos em frente. Mais exemplos. Vamos trazer aqui um exemplo já de Step 6, né? Que eu falei, Step 6 lá entre compras, distribuição, produção, vendas. Então, aqui a gente mostra um exemplo onde a gente tem 2 tipos de base de assento para os modelos, né? Aqui dos nossos veículos pesados. É necessário esses 2 assentos? Por quê? Que ganho, que benefício a gente tem com esse? Então, aqui a gente envolve engenharia, envolve compras, envolve a cadeia toda para a gente buscar essas melhorias. E aí a gente chega lá na causa raiz, né, na verificação do novo participante que foi desenvolvido, quando você teve um novo produto. Em vez da gente verificar que poderia ter sido comunizado, a gente acabou desenvolvendo. Solução, vamos comunizar essa base? Tem benefícios em custos, normalmente a gente vê isso, tem muito benefício. Aquela peça que já tinha processo há mais tempo, ela tem um benefício maior. Então, o Step 6, ele vem para trazer esses conceitos para a gente, né? Vamos verificar no desenvolvimento de um novo produto, uma modificação de produto, já existe uma peça que cubra essa necessidade, que já está desenvolvida, que já tem um fornecedor. Então, isso é muito importante. Novamente, a gente checa, faz a análise de benefício, custo ali, e depois verifica se existe a possibilidade de expandir para outras peças, né, outros fornecedores. E aí aqui a gente traz a EPM Info, né? Então é um link com o pilar de EPM, né? Que trata de produtos, de novos produtos, a gente faz esse link com ele, tá? Vamos mais um. Outro exemplo aqui, agora já falando de localização, que foi outro ponto que eu citei no Step 6, né? Então, vamos falar de localização. Então, aqui a gente tem o material que vinha lá da Itália, passava para um consolidador, depois vinha, né, marítimo e chegava na nossa planta. Por que não ter um desenvolvimento de um fornecedor no nosso país para trazer esses ganhos? Quais os ganhos que isso trazem para a gente? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente fala ali no TAC, né? O Total Acquisition Cost, trazer todos os custos de aquisição envolvidos nesse processo, desde o fornecedor até a nossa planta, para entender se isso traz ganhos ou não para a gente. Às vezes, a peça nacional ela é um pouco mais cara do que uma peça importada, mas a hora que você embute todos os custos logísticos de trazer isso de fora, você vê o quanto de saving é possível fazer, né? Então, quando você tem uma peça que vem de fora, você tem custos de container, navio, fora que o estoque ele tem que ser, né? O estoque de segurança ele tem que ser muito maior, porque via mar é no mínimo 40 dias, fora o tempo do fornecedor que está lá, mais o tempo de transporte do porto até a planta, né? E quando a gente vem de fora, a dificuldade de ter
uma embalagem retornável é muito maior, então você perde também nesse link com o meio ambiente. Então, os ganhos são enormes, mas é importante fazer essa análise, então, que a gente usa essa ferramenta de avaliar os custos totais do processo, deu BC, vamos em frente. E aí a gente segue com esse exemplo. Aqui eu trouxe só alguns exemplos também de KPIs que a gente controla internamente. Então a gente fala, né, a qualidade da entrega, né, a disponibilidade, que é o que a gente falou, tem que tratar o cliente, gente, o cliente que é o produto. Eu estou entregando com qualidade, na hora certa, o produto certo, do jeito que o cliente pediu, beleza. Eu estou disponibilizando aquilo tudo que ele me pediu. Eu estou trabalhando com faltante de peças? Sim, não, por quê? E tem que tratar porque isso é uma perda muito grande. E aí a gente vem falando de estoque, né? Estoque de produto acabado, estoque entre processos, estoque que está no nosso almoxarifado. Quanto isso está afetando o nosso resultado da organização. E aí você vê que, step a step, isso vai melhorando, isso vai alcançando os resultados que a organização espera, tá? Falando aqui de KPIs. E, por último, se não estou enganada, a gente começa a falar dos CAIs também, indicadores de atividade, né? Tiramos todas as empilhadeiras e o processo produtivo, né, do lado linha, estamos com empilhadeira agora só nos almoxarifados. Sim, esse é um objetivo, né, um indicador de atividade dos steps que a gente tem. Paramos de fazer o patrulhamento lá do linha, conseguimos ter um sistema de chamada que informa por si só a hora que tem que ter o material lá do linha, a hora que tem que abastecer. Sim, isso também é extremamente importante. A quantidade de Kaizen, né, porque toda melhoria ela vem embasada, ela vem desenhada no processo Kaizen. O FIFO, que eu falei lá no Step 2, temos que controlar FIFO. Não tem como, senão você vai ter perda de materiais, vai ter furo no fluxo, furo de processo. Não se avança se você não consegue cumprir FIFO. LCA, né, que é as automações de baixo custo, que eu também mencionei dentro das nossas falas. Isso vai aumentando, quando você vai evoluindo passo a passo, step a step, você vê as oportunidades de implementar automações de baixo custo. E LRB, ele é aplicado no Step 6, que é um histórico do material ali, já linkado com compras também, de algumas atividades que tem que ser feitas de acordo com o custo da peça, né? Quando você está trabalhando um novo produto. Tá bom? Perfeito. Gente, uma aula que a gente não quer deixar acabar, né? Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Foi, assim, um momento de extremo aprendizado, uma quebra de paradigma do que é, né? Ou seja, aproximando o conceito da metodologia a todos os profissionais, para que em organizações que se aplicam da WCM ou que não se aplicam, a metodologia é uma metodologia que só enriquece a nossa visão de gestão, de resultado, de melhoria contínua, né? O zero ótimo, como foi falado aqui no painel. Gente, agradeço imensamente a participação de vocês, as contribuições de vocês. Daniel, muito obrigado por dedicar aí o seu tempo para compartilhar aí todo o seu conhecimento, experiência prática e conceitual. Jeane também, que vem aí com esse olhar especialista dentro da logística, trazendo para a gente, inclusive, né, essa importância das várias ferramentas que a gente tem de aplicabilidade na logística, o quanto que é importante que elas verdadeiramente trazem um resultado. Né? Muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições. Um grande abraço, nós encerramos aqui. Daniel, quiserem agradecer, fica à vontade. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho aí do WCM, e trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu achei muito bacana aí os exemplos, né, que a própria Jeane trouxe lá da CNH. Então, deu para comprovar, né, justamente o que nós falamos aí, que é
desde a priorização, a utilização da metodologia, né, que é dentro do PDCA, né, e os resultados, né, através do BC, através dos KPIs aí, né, como que realmente o WCM ele ajuda e ele realmente ele traz inúmeros benefícios para a organização. Então, eu agradeço de coração aí pela oportunidade. Anne, deixa sua mensagem final para a gente. Eu também agradeço muito o convite, é uma delícia falar de WCM, se deixar a gente estende um monte, vai falando, porque são muitas coisas interessantes, são muitos benefícios, muitas melhorias que fazem os nossos olhos brilharem, e esse é o meu dia a dia. Então, para mim foi um prazer, estou à disposição quando precisar, e um abraço a todos. Muito obrigada, gente. Foi uma honra participar desse painel mediano, vocês aí, grandes especialistas da área. Grande abraço. Tchauzinho. Tchau. Tchau.